Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Graças a Deus. Com esse frio gostoso, né? Muita gente queria estar em casa, mas estamos aqui para trabalhar, né? E para aprender, principalmente, né? Esse objetivo aqui é aprender. Então, como sempre, vamos falar um pouquinho, né, dos trabalhos da casa, das agendas. Para quem não conhece um pouquinho, a nossa casa tem palestras e passe todos os dias, ok? Então, de domingo a domingo. As informações estão sempre no mural ali na entrada e no site também, que é o www.casadocaminhosantana.com.br. Então, todos os dias, antes das palestras, nós temos atendimento fraterno, então meia hora antes das palestras, todos os dias também. Uma recomendação é que para quem vier buscar passe à distância, também passe pelo atendimento, tá? Para pegar o cartãozinho e para saber qual que é o passe realmente recomendado. Na área social, a gente destaca o trabalho que está sendo feito, né, já há muitos anos, de atendimento a famílias. Então, esse número está crescendo. Atualmente são 80 famílias cadastradas. Então, todo segundo sábado do mês, ou seja, no próximo sábado, nós estaremos distribuindo a cesta básica para as famílias, ok? E pegando este gancho, nesse trabalho de distribuição das cestas, a gente arrecada 420 quilos de alimentos por mês. Okay? E a gente conta muito com a colaboração, que ela acontece bastante. Então, cada mês existe uma colaboração com mais ou menos tipos de alimento, né? Neste mês, a gente destaca uma necessidade maior para óleo, okay? Quem puder ajudar, a gente agradece muito. Bolacha doce salgada, sal, açúcar, farinha de trigo ou mandioca, fubá, molho de tomate, ok? Então isso é o que está faltando um pouco para a gente complementar essas cestas até sábado. Voltando no trabalho da área social, existe também um trabalho com moradores de rua, que é a distribuição de lanche todos os sábados a partir das 16h30. Okay? Então, a partir das 16h30, na verdade, começa a se montar os lanches, todo esse tipo de coisa. Em torno de 18 horas, vai se distribuir aqui próximo no Carandiru, onde tem o pessoal de rua que fica lá aguardando. Então, o trabalho aberto também é qualquer um que queira participar. Não precisa ser trabalhador da casa, basta vir aí no sábado, se apresentar que quer realizar o trabalho, será muito bem-vindo. E destacar também o livro, né, que vocês estão vendo aqui no cartaz, o livro Mirabelle. Já tem volume 1 e 2, editado pela nossa casa, aqui pela Casa do Caminho Santana, através da GEV Editora, e pode ser adquirido, tá bom? Ele está à venda, é só procurar o pessoal que trabalha na casa. Então, um trabalho bastante interessante desse médium, que tem uma história aí de dedicação à doutrina muito interessante, tá? Então, qualquer dúvida, só para reforçar, entre no site www.casadocaminhosantana.com.br, que está tudo lá, ok? Então agora, para iniciarmos nossos trabalhos, eu convido a todos a relaxarem, se puder fecharem os olhos, respirarem fundo, sentir o ambiente desta casa, sentindo-se mais leve, e podendo desta forma assim mais leve sentir a corrente maravilhosa desta casa, dos espíritos de luz aqui presente, que com tanto amor e carinho todos os dias preparam esse ambiente para os trabalhos que vamos realizar. Agradecemos também aos nossos mentores que estão sempre junto de nós, por todo esse carinho e dedicação, e pedindo que um dia possamos retribuir todo este amor. Pedimos então desta forma, que nesta corrente maravilhosa recebamos ensinamento, proteção e principalmente que entendamos qual caminho que estamos aqui seguindo, que possamos trabalhar nele, evoluir, ajudar o nosso próximo e fazer a caridade, como disse nosso Mestre Jesus, que sem caridade não há salvação. Então, agradecemos-nos mais uma vez, vamos nos preparar para o trabalho de hoje, pedindo as bênçãos da corrente da casa e do nosso Mestre Jesus, que assim seja. Estamos coordenando melhor. Então, hoje nós teremos a palestra do nosso irmão Washington, que aqui está, né?
A palestra chama-se Fermento Verbal, é do livro Taça de Luz, item 35, Chico Xavier, Emanuel, Evangelho segundo João. Tá? Tem um trabalho aí bem grande, né, de uns expoentes bem interessantes aí do Espiritismo. Obrigado. Uma boa noite a todos. É um grande prazer, me sinto honrado de estar com vocês aqui hoje. É gratificante a oportunidade que a gente tem de poder conversar, poder explanar um pouco sobre a doutrina espírita, né? Que é uma doutrina consoladora, uma doutrina que esclarece, né? Que nos auxilia muito a entendermos as nossas obrigações, as nossas necessidades e o que tem à disposição para que possamos transpassar todas esses problemas que se apresentam no dia a dia, no constante aprendizado, porque todo dia aprendemos uma lição nova, com todos aqueles que convivem conosco. Então, é gratificante a oportunidade que se apresenta, né? E como foi falado, o tema de hoje é o fermento verbal. Quando nós falamos fermento, principalmente quem cozinha, gosta de cozinhar, aquele pitadinho de fermento que você coloca na massa, o bolo cresce, fica bonito, né? Assim são as nossas palavras também. O fermentinho que nós colocamos nas palavras, ela cresce, toma vultos. O que nós falamos, né, podem ser deturpados, pode ser entendido de outra maneira. As maledicências, né? Dizem que antigamente a gente falava, você tem a língua grande, né? Qualquer dia essa língua vai ser cortada, né? Porque nós temos o hábito de falar e às vezes falamos demais. E essas palavras que são jogadas, elas vão fazendo o quê? Sendo fermentadas, vão aumentando. Quando chegar lá na frente, tudo aquilo que você falou já foi deturpado, já virou um bolo, já fez um escândalo danado. E aí você tem que corrigir, né? E às vezes é difícil você corrigir, né? Então, nós temos que sentir amor, sentir carinho e falarmos quando temos que falar, quando temos que orientar. Se eu não sei, se eu não tenho certeza daquilo que estão falando, eu não vou aumentar isto. Eu vou procurar saber se isto realmente tem fundamento, né? E se tiver, vou chegar e vou tentar ajudar. Essa é a nossa função, é ajudar aqueles, né, que às vezes nem sabem o que está acontecendo, é ajudar aqueles que não têm conhecimento. No interior, né, nós tínhamos lá, no Matim, então tinha aquele negócio, né, todo mundo ficava na janela olhando, dedinho de prós, né, ficar olhando tudo que acontecia na cidade, né, todo mundo sabia. Se queria saber alguma coisa, pergunta para Dona Maria do 52, que ela sabe tudo que acontece na cidade, tá? Então na igreja, conversava, então, hoje nós temos aí o WhatsApp, né, então todo mundo pelo WhatsApp passa e explica e fala, né? Cuidado com o que falam, cuidado com o que postam, cuidado com o que escutam e cuidado com o que divulgam, né? Nós temos que ter inteligência para filtrar tudo o que é falado, né? Nós temos a boca, nós temos boca para falar, né? Mas nós temos o nosso coração também. Então, o que você fala é aquilo que o seu coração está cheio, está transbordando. Então, se o seu coração está cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de dor, você vai ter sempre uma palavra áspera. Por quê? Porque você está com o seu coração. Não é o que sai da boca que macula o homem, é o que sai do coração. Porque o seu coração está cheio disso aí. Então, comece a fazer esse trabalho com você mesmo, né? Eu não gosto de uma pessoa, se eu não gosto da pessoa, eu chamo ela de canto, vou conversar com ela, sabe por quê? Por que eu não gosto de você? Porque é o seu jeito, eu não gosto do seu jeito. Por que você não gosta do meu jeito? Não, porque você... Mas você tem que justificar por que você não gosta. Você tem que falar para ele, conversar com a pessoa, se acertar isso aí, corrigir essas falhas. Às vezes você não entende a colocação da pessoa, e você tem que conversar com essa pessoa e explicar isso para ela. Porque é muito simples eu chegar aqui e falar mal do fulano, do Beltrano, né? Ficar falando. Quem não o conhece vai aceitar isso como verdade. E é errado.
Não é o correto fazer isso. Se veio falar de, peraí, mas eu não conheço, você que está falando. Primeiro eu vou conhecer a pessoa para saber se aquilo tem um fundo de verdade mesmo. Para que isso não fique, aquela leveza, não fique fermentando, fique aumentando. Intriga no trabalho, intriga na família, intriga entre os amigos. Né? Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Nós formamos opinião. Quando você vem à frente, ou em qualquer lugar que você vai, tudo que você fala, você forma uma opinião. Né? E quando percebem que o que você falou não está correto, você é cobrado. Alguém vai perceber e vai cobrar você, vai cobrar a sua postura. Porque é fácil você falar, ó, não faça. Mas você tem que vivenciar o que você fala, você tem que dar o exemplo. Não adianta ter um verniz bonito por fora e tá podre por dentro. Em vez de ficar preocupando com a vida dos outros, tem que preocupar com a minha. Se eu puder ajudar o outro, primeiro eu cuido de mim, para depois ajudar o outro. Porque como é que eu vou ajudar o outro se eu não estou bem? Como é que um doente pode ajudar o outro? Olha para mim. Como você consegue fazer isso aí? Em todos os serviços, em todos os avisos da caridade, não nos esqueçamos da boa palavra que socorre e ilumina sempre. Para usá-la com segurança, não é preciso assumir posição de santidade. Ó, eu não preciso ser santo. Eu sou um espírito no processo de aprendizado. Eu sou humano. Tenho os erros, tenho os acertos. Se eu falhei, eu tento corrigir e vou corrigir. Se eu acertei, eu continuo no caminho. A vida é feita de erros e acertos. Eu não sou santo, ninguém é santo. Ninguém está fazendo curso para santidade. E nem Deus nem quer. Esse negócio de ficar tocando harpa e louvor, não. Arregaça as mãos e vai trabalhar. No plano espiritual você trabalha muito. Então não tem esse negócio de ficar só no sossego. Então ninguém é santo. Mas se você fala uma coisa, e você tem que vivenciar aquilo que você fala. Conselho bom, você também vivencia. Ó, não pode fazer isto. Aí a pessoa vê você fazendo. Aí pergunta para você, poxa, mas você falou para não fazer, você faz? Então tem que tomar muito cuidado. Quando falar alguma coisa de alguém, emitir um comentário de alguém, que seja um comentário que vá fortalecer aquela pessoa. Não que vá denegri-la. Quem sou eu para julgar alguém? Jesus, levaram uma mulher lá para ele e falaram que ela adúltera, que tinha que ser apedrejada. Jesus estava escrevendo no chão e não levantou os olhos nem nada e falou, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. O que fizeram? Todo mundo foi embora, ficou só a mulher. Ele olhou para a mulher e falou assim, cadê os acusadores que te acusavam? Foram embora, então vás também e não peques mais. É fácil você jogar pedra. O duro é você perceber a falta que você cometeu e corrigir essa falta. Às vezes vai demorar muito, às vezes você não consegue corrigir o problema agora. E aí você vai ficar sofrendo. Cada vez que você lembrar, isso vai te acusar na consciência e você vai ficar sofrendo por uma palavra que foi mal colocada. Se você tem problema de relacionamento com uma pessoa, se acerta com ela. Se você briga com a sua mulher briga com você, tá, converse, certo? Se você não se dá bem com a sua sogra, ou a sua sogra não se dá bem com você, costuma muito acontecer isso aí. Tenha paciência. É difícil? É, mas tenha paciência. Com o seu chefe intransigente, tenha paciência. Não saia reclamando do chefe. Porque às vezes alguém escuta e vai falar pro chefe, ó, fulano está falando mal do senhor, ó. Fulano lá, ó, não gostou e está falando mal do senhor. Aí fica chato, né? Se você não está bem com o seu chefe, converse com ele. Pergunte o que está acontecendo, o que você pode fazer para melhorar a sua situação. Para que ele pare, né, de criticar você. Se você não sabe fazer, pergunte. Não vá na tentativa, porque isso vai te causar problema, né? Então, é fácil? Não, não é fácil não. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo nos priva de vermos, de enxergarmos o que estamos fazendo.
Nós somos os donos da verdade. Eu estou certo, você está errado. O dono da verdade é Deus. Ele falou para nós o que nós temos que fazer. Mas nos deu a liberdade de fazer ou não fazer. E nos deu também, se você não fizer, as consequências de não fazer. Se você fizer, as consequências de fazer. Nos deu livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. Não venha jogar a culpa em Deus. Falar, meu Deus. Não. Ele te dá liberdade. Então, se você proferiu alguma palavra para alguém, tenha certeza daquilo que você está falando. E fale para aquela pessoa. Tenha a hombridade de chegar para ela e falar, fulano, olha, você precisa rever seus conceitos, você precisa ver isso aí, senão você vai se prejudicar. Né? Não vou ficar fazendo fofoquinha, intriga, futrico. Porque do jeito que eu faço, alguém vai fazer de mim também. Né? Não se esqueça, né? Um dedo apontado, você tem 3, 4 que apontam contra você. Hoje você está, amanhã você está sendo vítima também de falácias. E aí? Então, o que você quer? Qual é o seu posicionamento perante a vida? Perante o que você fala? Toma muito cuidado, né? Quando nós encontrarmos um comentário calunioso, vamos procurar alguma virtude na pessoa, pelo menos. Uma virtude ela deve ter. Ela não pode ser tão ruim assim. Ela não pode ser tão péssima do jeito que falam. Por que será que as pessoas falam mal daquela pessoa? Pergunte, por que você fala isso dele? Ah, porque o fulano falou. Quer dizer, o fulano falou e você acredita e repete? Você já procurou verificar se realmente aquilo que falam da pessoa tem fundamento? Procurou observar se as posturas dessa pessoa, de repente a postura dela está incomodando aquele outro que calunia porque ele queria ter a mesma posição, a mesma postura e não tem? E aí ele critica o outro que tem. Você tem 20 anos numa empresa, o rapaz entrou há 5 anos e já é encarregado e você ainda continua subalterno a ele. Como é que pode eu com 20 anos ser subalterno a uma pessoa que tem 5 anos na empresa? O que você fez nesses 20 anos para merecer um cargo de confiança, para poder coordenar alguém? O que você fez? Comece a perguntar a você, antes de caluniar um, antes de falar do outro. A vida é assim. Nós nos preocupamos com a vida dos outros e esquecemos da nossa. Nós queremos tirar o alqueire do olho dos outros, mas temos uma trava no nosso. Então, primeiro vamos tirar as nossas travas. Primeiro vamos rever os nossos valores. Primeiro nós vamos ver a nossa postura, para depois podermos falar alguma coisa. E sempre que falar alguma coisa de alguém, fale alguma coisa construtiva. Combata, sabe, aquele comentário calunioso, aquele comentário que denigre. Temos que acreditar que somos bons. Que ainda somos bons. Todo mundo é bom. A situação às vezes coloca a pessoa de uma forma que ela encontra dificuldades. Ah, mas não tem jeito, a pessoa é má, ninguém nasceu mal. Ninguém nasceu para praticar o mal. As tendências que nós trazemos se manifestam em algum momento. Se você foi criado num lar que todo mundo é bom e a pessoa é ruim, é má índole, não é? Porque aquele espírito foi colocado ali para que ele aprenda a ser bom. E nós temos que trabalhar para que ele seja bom. Porque é muito fácil, filho de pai feio ninguém, né? Filho de pai bonito todo mundo abraça, mas filho de pai feio ninguém quer. É aí que você faz a caridade. Quando você vê aquele seu irmão que está com sofrimento, que você estende a mão para ele, aí sim você está praticando a caridade. Então, quando eu vou expressar algum comentário de alguém, falar alguma coisa de alguém, vou procurar falar o quê? Num tom construtivo. Se ele tem suas faltas, suas falhas, eu também tenho, mas nada impede de eu ter passado por uma situação que ele está passando, de tentar auxiliá-lo. Agora, se ele vai querer ou não, não é dele, mas pelo menos você fez a tua parte. Você cortou aquele palavreado negativo. Você deixou para trás isso aí. Em nenhum momento Deus nos julga. Em nenhum momento Deus
fala alguma coisa contra nós. Não. Na época que Jesus pregava, que tentavam Jesus, ele chamava atenção, mas ele fazia, mesmo quando chamava atenção, fazia com brandura. Mesmo quando ele expulsou os vendilhões do templo, ele justificou por que ele fez aquilo. Porque ali era a casa de meu pai, casa de oração, não era casa para vendilhão, para vender nada. Eles entenderam o porquê. Quando Jesus pregava, e de levar a minha palavra a todos aqueles que estão necessitados, ele não via se era fariseu, se era saduceu, se era gentil. Ele falou que a palavra tinha que ser levada. Cabe a quem fosse levar a palavra, levar de uma forma construtiva, independente de quem seja. Ele citou o exemplo do samaritano. Lembra do samaritano? Não quis nem saber quem era. Socorreu, pagou, foi embora e tal, fez a parte dele. É isso que nós temos que fazer. Auxiliar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Nós somos o nosso próximo. Auxilia nós mesmos. Vamos nos auxiliar para poder auxiliar os outros. Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar isso aí. Vamos mudar o nosso foco de pensamento. Vamos acabar com esses pensamentos negativos, com essas maledicências. Sabe, isso só piora as coisas. Isso é um ciclo, vai voltando, vai voltando. Por isso que nós estamos na situação que nós estamos. Nós temos condições de sair dessa situação, desde que cada um faça a sua parte. Desde que cada um faça alguma coisa para crescer, para se modificar. Tenham posturas perante a vida que engrandeçam você perante você mesmo e perante aqueles que convivem com você. Porque aí sim, você com autoridade, com benevolência, com amor, você consegue falar para as pessoas e as pessoas vão entender o que você está falando. Fulano, não é assim. Né? Se você continuar assim, isso pode acarretar um problema lá na frente. Né? É diferente de você chegar, pô, tá vendo lá? Ele vai se ferrar. Lá não presta. Só faz coisa errada. Alguém orientou ele que não pode fazer, que é errado? Alguém orientou? Alguém falou? Alguém chamou ele à razão, conversou com ele, explicou o que não deve ser feito? Foi falado? Não. Então, tinha 3 palavrinhas, 3 frasinhas que eu aprendi assim. O que você vai falar? Vai aumentar meu conhecimento? O que você vai falar? Vai me tornar uma pessoa melhor? O que você vai falar? Vai permitir eu ver os outros como boas pessoas? Se a resposta for não, então não quero nem ouvir o que você vai falar. Já corto na hora. Porque fofoca, maledicência, não vou escutar não. Desculpa. Eu não vou dar uma... Morreu comigo ali, acabou comigo. Dali pra frente, se você quiser outro escutar, acabou. Você fala o que você quiser, você tem uma boca para falar o que você quiser. Eu tenho 2 ouvidos para escutar. Filtrar o que interessa e o que não interessa. Não? Quando nos irritamos, começamos a criticar, destilar os venenos, né, os apontamentos, tudo. Mas nunca paramos para pensar o porquê está nos irritando. Se nos irrita é porque alguma coisa está incomodando. E o que está me incomodando nessa crítica que foi feita? Será que realmente eu não estou me portando como deveria portar? Se não me incomoda o comentário, vou embora. Agora, se me incomoda é porque alguma coisa realmente, né, a pessoa viu alguma coisa que me tira do sério. Então, por que eu não vou analisar a minha situação? Por que eu não vou ver? Procurar esmiuçar. É um exercício simples, mas que exige muito trabalho. Não é nada difícil. Não existe dificuldade. Nós é que criamos as dificuldades. Hoje não dá, amanhã não dá, não quero, aí não posso, aí não faço, aí não sei o quê. Para. Se você quiser, você faz. Limitações você não tem, você é que cria as limitações para você. Então trabalhe isso, vença essas dificuldades. Antes de fazer o comentário de alguém, lembra das 3 palavrinhas. Vai trazer alguma coisa? Vai me ajudar alguma coisa? Vai me tornar uma pessoa melhor? Vai tornar aquela pessoa boa? Se não vai, corta. Se vai, siga em frente. Passa o comentário. Guarda-te
contra a insinuante maledicência que supõe encontrar serpente e lagarto, pedra e espinho no roteiro dos semelhantes, e procurando o bem sem desfalecer, através da boa palavra constante, atingirás o rio abençoado da simpatia. Ou seja, guarda-te contra a insinuação maledicente. Alguém vem falar alguma coisa para você, falar mal de alguém para você, breca ali, né? Analise. Não fique dando vazões a isso. Não deixe passar isso para frente. Filtre o que vai ser chegando para você. Não é? Você vai se tornar antipático para aquela pessoa que reclama, mas vai se tornar simpático para Deus, para Jesus e para você mesmo, porque você evitou que uma maledicência ocorresse. De repente, não tem nada, não tem fundamento aquele comentário, né? Uma calúnia que foi levantada. E ela se esclarece. A pessoa que caluniou acaba sendo descoberta e acaba sendo chamada à razão. Ela se torna uma pessoa sem crédito, desacreditada perante todos, né? Então, a corrente límpida alcançará o porto da paz com a vitória de tuas esperanças mais belas, então convertidas em verdadeiras felicidades na vida superior. Chegar lá na frente, lá, né? Falar com São Pedro, que ele abriu o livrão lá, né? O que você fez da tua vida? Aí você começa a olhar lá. Quantas coisas boas. Aqui o lado direito, as coisas boas. O lado esquerdo, as coisas não tão boas. Você começa a ver que o lado esquerdo tem muito mais coisa do que o lado direito. Aí você fala, deixa eu voltar. Deixa eu voltar para tentar corrigir aquilo que eu deixei de fazer. Não tem jeito. Chegou na presença daqueles que você julgou, eles vão te julgar também. Com a mesma medida que julgar, será julgado. Com a mesma palavra que falar, você será também falado a sua pessoa. O que você quer para você? Aqui nós conseguimos esconder tudo, mas no plano espiritual não. Os nossos anjos da guarda, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor está sempre nos falando lá, ó, e nós não escutamos. Vamos passar a escutar mais. Nós temos condições para isso. Vamos trabalhar. Vamos transformar esse fermento verbal em coisas boas. Vamos passar informações boas. Vamos falar o bem da pessoa. É a nossa parte. É caridade para com o próximo, caridade para nós. Não vamos deixar isso crescer. Vamos cortar esses pensamentos negativos, essas palavras negativas. Vamos mudar isso. Nós temos condições. E vamos transformar a nossa vida e aqueles que convivem conosco, né, numa condição melhor. Muito obrigado. Obrigado, então, Washington, pela palestra. Muito boa. E, como sempre, a gente abre para alguém que queira falar alguma coisa sobre o tema, fazer comentário, acrescentar alguma coisa que possa nos ajudar também, né? Porque aqui todos nós estamos aprendendo. Com certeza. Todo dia a gente aprende a lição nova. Alguém quer falar alguma coisa? Ou todo mundo entendeu tudo? Não entendeu tudo, né? Não tem nem dúvidas, né? Estamos todos pensativos, né? A gente sempre fica pensativo depois dessas histórias, né? Quer falar? Caterine. Achei super importante isso, porque essa palestra serviu para mim. Acho que serviu para todos. Eu sei que é para todos, mas... Claro, assim, claro. Eu acho assim, às vezes tem coisas que, quando vocês falam, né, que a gente tem que pensar antes de falar, tem que saber, né, não julgar antes, às vezes você entende, interpreta errado. Isso várias vezes já aconteceu comigo. Eu acho que com todo mundo. E como você disse, ainda somos pessoas que né, Estamos ainda não evoluímos o suficiente. Ainda não. E sempre estamos errando. Mas a partir do momento que a gente consegue pensar, pelo menos, parar e pensar, eu acho que isso já está ajudando. Com certeza. Né? Com certeza. Então, às vezes você vai embora com a consciência pesada, te xingou, outra pessoa falou alguma coisa para você. E é uma coisa que um aprendizado que eu tive também é o silêncio. Às vezes mesmo que te magoe, ou que te passa assim por cima, acho que a melhor coisa que tem também é ficar em silêncio e não responder nada. E aí fazer um pensamento positivo para aquela pessoa, né? Com certeza. É
É só uma Oxe, palavrinha. oh, Obrigada. que palavrinha boa, né? É importante é isso, né? Não dar vazão, não aumentar esse tipo de coisa. Corta, né? Como eu falei, corta esse pensamento. Esquece. Vibra para aquela pessoa, faça uma prece e segue a tua vida, né? Lá na frente isso aí muda tudo. Porque se você ficar carregando isso, essa má água vai fazer um mal danado, né? Eu quero fazer um comentário. Bom, tem pessoas que são bem difíceis, eu acredito que elas são, porque elas sofrem. Uma pessoa feliz, ela não vai ser uma pessoa difícil. Só que então, essa pessoa que ela tem um problema, ela se torna uma pessoa muito difícil e ela acaba causando uma reação das outras pessoas. Sim. Isso que você falou agora, realmente. Carregar uma mágoa não dá. Não. Mas num primeiro momento, eu acho que pode acontecer, já me aconteceu, de explodir mesmo, Sim. totalmente. Aí depois de muito, de jogar tudo para todo lado, enfim, aí realmente aí você para pensar, porque aí depois você já deu o seu, aí você fala, ai meu Deus, isso não tá certo. Aí você para pensar, não, essa pessoa está sofrendo, também não é bem assim. Aí você consegue alcançar um equilíbrio e falar, não, eu vou vibrar por essa pessoa, enfim. Mas é muito complicado, porque, por exemplo, se você fica quieto, porque vai de pessoa, tem gente que já tem uma reação de ficar quietinho, mas aí aquilo, porque tem que sair para algum lugar, ou explode ou implode, eu acho, né? Eu sou do tipo que explode. E depois que explodiu, é tudo bem, aí você junta os pedaços em volta, tal, vê o que dá para fazer, né? Mas é um aprendizado bem difícil, e às vezes você não tem como, depois você pensa, puxa, queria ajudar essa pessoa, mas também é difícil, né? Porque a pessoa não vai querer te ouvir também. Principalmente depois que você jogou areia no ventilador. É complicado, né? Mas, enfim, se tiver algum comentário sobre isso para você fazer. Bom, obrigada. Quanto a explodir, né? Todos nós aí temos nosso momento de cólera. Normal, isso faz parte do ser humano. Chega um momento que você extrapolou e... eu costumo dizer que eu não tinha pavio. Né? Mas aí, a vida, das pancadas que eu levei, tá, hoje eu tenho um paviozinho desse tamanho. Eu tenho um paviozinho desse tamanho, eu não tinha nenhum. Tenho um paviozinho desse tamanho. E alguns comentários ainda me deixam... Né? Aí, o que eu faço? Pego um copo com água, tomo um gole de água e deixo a água na boca. Enquanto eu tiver, aquela água fica na boca, porque eu tenho certeza, se eu for, então, aí passa. Isso é uma metáfora que eu usei. Então, por mais que eu tenha vontade, vou explodir, mas se eu explodir, o que vai acontecer? Eu vou me tornar uma pessoa perante os outros, uma pessoa chata, uma pessoa antissocial, uma pessoa que ninguém vai chegar perto para conversar. Cuidado, explosão à vista, não chega perto, nem fala com ela porque, né? Mas não é. Isso faz parte, a gente precisa. Então, vamos fazer um exercício. Vamos aprender a contar até 10. De trás para frente. 10, 9, 8, 7, 6. Quando chegar no 1, você já acalmou. Aí você começa a analisar aquilo que falou. Se aquilo te incomoda, peraí, tem alguma coisa. No fundo, essa pessoa falou uma coisa que me incomoda. Eu vou rever meus conceitos. Porque com certeza, revendo meus conceitos, ninguém vai falar nada de mim e eu não vou explodir. Né? Não vou explodir. Porque você acaba descontando em quem não tem nada a ver. Um exemplo, as pessoas, não estou falando do seu caso, mas as pessoas, quando elas seguram, tem aquela explosão e fala com quem não tem nada a ver. A pessoa, bom dia. Bom dia, por quê? Vá, não sei o quê, não me enche o pico, vá. Não fiz nada, ele me tratou desse jeito. Né? Aí depois você fica naquela, puxa, eu não podia ter estourado, me desculpa. Não, tudo bem, né? Desculpa, tá, tudo bem. Mas quando isso torna-se hábito constante, aí é complicado. Então esse exercício paciente que a gente tem que fazer. Porque quando você está no momento de cólera, você não mede as palavras. E tudo aquilo que você tem no seu coração com aquela pessoa, você joga de uma vez. Isso magoa, isso machuca, isso ofende. E depois que você fez o estrago, desculpa, eu não queria falar. Não, você queria falar. Você não tinha a coragem de falar. Então aproveitou daquele momento para falar aquilo lá.
Então vamos... Aí você acaba se ferindo porque a sua consciência te cobra. Você acaba sofrendo. Porque do mesmo jeito que você fala, as pessoas falam de você. É uma via de duas mãos. Se você joga uma pedra, essa pedra também vem para você. Lei de ação e reação. Você acaba se tornando uma pessoa sozinha, solitária, abandonada, amargurada, largada. Não. Mal amada, né? Falam que a pessoa, ela é mal amada. Não é que ela é mal amada. Né? Por que será, né? Aí fica aquela... Então, o exercício que a gente tem que fazer. Paciência. Divaldo Pereira Franco foi questionado uma vez. Ou aconteceu um fato que ele ficou chateado com a pessoa. E a pessoa, me perdoe. Ele falou, não posso te perdoar. Não agora. Mas você não é espírita? Sou espírita. Mas agora não. Deixa eu primeiro digerir o que você falou, para que depois eu possa te perdoar. Então, falei. Deixa acalmar. Com calma você chega, fulano, podemos conversar? Não, agora eu não quero, mas uma hora ele vai conversar com você. Aí você se acerta com a pessoa. É isso que nós temos que fazer. Quando alguém fala alguma coisa para nós, espera baixar, espera. De repente aquela pessoa está não está num bom dia, aconteceu alguma coisa que levou ela a tomar aquela postura. Depois, com calma, conversa com ela, se acerta, enquanto você está em convívio com essa pessoa. É um exercício que a gente tem que fazer todo dia. É difícil? É. Divaldo demorou quantos anos para chegar nesse ponto, né? Mas se ele chegou, também posso chegar. Então, é isso que a gente tem que fazer. Explodir, todo mundo explode, mas vamos treinar um pouquinho, colocar um pouquinho de água na boca, desviar a atenção, nos acalmar, nos aquietar, porque uma hora a gente consegue acertar isso aí. Pois não. No SUS? Ah, meu Deus. Não, não é pela demora nem nada. Não, eu sei. Mas quem me atendeu, eu peguei a cadeira, senta aí. Eu puxei a cadeira e fui mais próximo da cadeira. Não, a senhora fica aí, senão eu estou me sentindo intimidada. Eu disse assim, o quê? Agora vamos... Eu dei uma aula de português para ela, porque eu disse, olha, eu não vou bater em você, porque intimidar é te assustar. Você pode estar se sentindo insegura, porque eu me aproximei da senhora. Ela disse assim, é isso mesmo. Eu disse assim, olha, não fala mais isso para as pessoas, porque tem pessoa que não vai entender que nem eu. E nem vai te explicar o que é intimidar. No fim, saímos amigas de infância. Mas é. Porque eu disse assim, pelo amor de Deus, 9h da manhã, eu vou acordar às 5h30. Ficar na fila um bom tempo. Não, mas Não? foi atendida logo, Ufa. tudo bem. Ufa. Estava tudo com hora marcada. Ufa. Só que eu sou aquela que quer chegar na hora, sair antes da hora marcada, então eu chego 1 hora antes. Sim. Eu sempre fui assim. Estava tudo bem, até, mas era uma sabe, eu já olhei para ela e disse assim, judiação, ela só pode se sentir intimidada, por quê? Se a gente for ver pela estética, não chamava atenção. E não ia intimidar ninguém. Eu só podia se sentir intimidada mesmo. Aí no fim acabamos amigas de infância, me deu umas dicas. Por isso que você estava falando, tem áreas que a gente precisa falar na hora. Mas tem que saber falar. Tem que saber colocar as coisas. Exatamente. A sua postura, a sua colocação na postura. Eu disse assim, eu dei uma de professora, eu sou formada em pedagogia, eu disse assim, eu tenho que dar uma aula aqui. Com certeza. Mas eu disse assim, não faz mais isso, porque você vai arranjar alguém que vai ficar muito bravo e é capaz de te agredir. E com Ela certeza. tem razão. E com certeza. Eu Acontece disse assim, muito. bom, pelo menos eu disse assim, ó, ainda peguei na mão dela, cheguei até o toque, porque pelo jeito ela era uma pessoa que não aceitava nem o toque. Eu disse assim, olha, vai dar tudo certo hoje pra você. Com certeza. É legal. É isso mesmo. Tem que fazer isso aí. Nos desarmar. E para poder desarmar aquela pessoa. Né? Então, acontece muito com qualquer pessoa. Todo mundo. Com certeza. Não adianta você ser. A pessoa tá. Peraí. Bom dia, tudo bem? Bom dia por quê? Não, porque tá um dia lindo, tá um sol, tá fazendo não sei o quê. Né? Vamos
conversar e tal. Ah, não chega perto. Não vou chegar perto, o que está acontecendo e tal. Só vim aqui ser atendido e tal. Quer dizer, você desarma a pessoa e acabou. Agora, se você entrar na mesma sintonia dela, não chega perto da intimidade. Não, não chega você. Você quer, tá má vontade de atender, não quer trabalhar. Funcionário público é tudo assim. Não quer trabalhar, fica em casa, não enche o saco, não sei o quê. Você já começa. Aí, o outro que está do lado escuta. É, realmente, ela é sempre assim, ela é zero. Pronto, aí virou aquele farfel desgraçado, né? Aí, depois não tem jeito, né? Também. Nós temos que fazer isso aí, temos que ter paciência. Temos que ter calma, gente. Paciência, paciência. Pior do que tá, não pode ficar. Divaldo Pereira Franco falou, o Brasil está melhorando. Está mesmo, o Brasil está melhorando. Por quê? Porque nós estamos tendo consciência do que nós deixamos de fazer, a consciência do que nós estamos fazendo de não correto. Né? Estamos tendo consciência, estamos sendo chamados a atenção porque nós fechamos os olhos para muitas coisas. E agora estamos indignados, mas nós somos os responsáveis. O Brasil está melhorando, está se modificando. E nós vamos modificar também. Vamos fazer a nossa parte. O começo, evitar de falar. Língua grande, né? Maledicência, evitar, cortar esses pensamentos. É só falar coisas boas. Trabalhar em benefício nosso e trabalhar em benefício do nosso semelhante. Isso que é importante. Tá? Obrigado. Obrigado pela participação de todos. Obrigado. Então vamos agora para concluir nossos trabalhos, mais uma vez, relaxar novamente, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, sentir esse momento maravilhoso pelo qual passamos, nesta corrente de amor, nos quais estamos sentindo, dos ensinamentos maravilhosos que aqui recebemos, e que possamos dessa forma, plena, agradecer por tudo de bom. E agradecer também vibrando pelos nossos irmãos mais necessitados, como sempre, nossos irmãos que estão nas ruas, sem ter onde morar, sem ter amor, sem ter carinho. Que os humanos, nós mesmos, possamos trabalhar para eles, e a espiritualidade também, amenizando todo esse sofrimento. Vibrar pelos nossos irmãos que estão hoje nas penitenciárias, nunca julgando-os, porque na verdade estamos julgando pela lei dos homens, e não sabemos tudo que está envolvido naquelas histórias. Então vamos apenas vibrar por eles, para que saiam dali melhores do que entraram. E vibrar também pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, sofrendo de doenças, com dores, que esses sofrimentos sejam amenizados e que estiverem perto da passagem, que tenham uma passagem mais tranquila e bem amparada. E vamos também vibrar por nós, pelo nosso momento maravilhoso, que possamos levar esta paz, este amor, este carinho e principalmente essa proteção para dentro dos nossos lares. E que sejamos acompanhados de toda essa proteção também, onde quer que estejamos, nos tornando invisível e protegido de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Então a gente vai iniciar o trabalho de paz, pedimos só que fiquem em silêncio, tá, para a gente poder fazer o trabalho. Obrigado, boa noite.